Imagine acordar um dia e perceber que todas as certezas morais que você carrega não são suas, que foram programadas, moldadas por séculos de convenções sociais e medos coletivos. Você olha para o espelho e se pergunta: quem decidiu que você é uma boa pessoa? E mais importante, o que isso realmente significa? Há algo profundamente perturbador em admitir que a linha entre o bem e o mal não é tão clara quanto nos ensinaram. Não é uma fronteira geográfica, nem uma lei natural. É uma construção frágil, maleável, manipulada por religiões, governos e até pela sua própria mente. Você já parou para pensar quantas vezes fez algo bom apenas para ser aprovado? Quantas escolhas foram ditadas pelo medo do julgamento ou da culpa, e não por um verdadeiro senso de justiça? O bem, muitas vezes, é uma máscara social. E o mal? Talvez seja apenas aquilo que ainda não compreendemos ou aceitamos em nós mesmos. Considere isto. Quando você condena alguém por cometer um ato terrível, sente-se seguro ao classificá-lo como mal. Mas o que acontece quando descobre que ele era pai, marido, vizinho, que amava animais e ajudava idosos a atravessar a rua? Onde está o mal nisso? E onde está o bem? O filósofo Nietzsche escreveu certa vez que, quando você olha muito tempo para o abismo também olha para você. E se o abismo não estivesse lá fora, mas dentro de cada um de nós? E se o mal não fosse um inimigo externo, mas parte integrante da nossa psique, reprimida, negada, ignorada? Jung chamou isso de sombra, aquela parte de nós que recusamos a reconhecer. Ele acreditava que projetamos nossos aspectos mais sombrios no mundo exterior, culpando outros por aquilo que temos medo de ver em nós mesmos. Se isso for verdade, então talvez a maior mentira moral que contemos seja a de que somos bons. Então, pergunte-se: se você nunca tivesse sido ensinado o que é certo ou errado, o que faria? Quem seria você na ausência de regras, leis e expectativas? O que te impede de agir contra seus próprios princípios? O medo de sofrer consequências ou um senso genuíno de ética? Muitos preferem viver com a ilusão da bondade do que enfrentar a complexidade real da própria natureza. Porque reconhecer que somos capazes de crueldade, ganância e violência nos força a assumir responsabilidade total por quem somos e por quem poderíamos vir a ser. Isso não significa que devamos abandonar a moralidade. Pelo contrário, significa que precisamos repensá-la, questioná-la, desconstruí-la. Pois enquanto continuarmos fingindo que o mal é algo que só existe nos outros, estaremos cegos para a verdade mais incômoda de todas. O bem e o mal não são opostos, são partes inseparáveis da condição humana. Agora, imagine se tudo o que você julgou como errado no mundo fosse, de alguma forma, uma distorção do que foi corrompido dentro de nós mesmos. O que isso diz sobre a sociedade, sobre você, sobre a humanidade inteira? É hora de mergulhar mais fundo, de explorar as raízes psicológicas e filosóficas dessa dualidade falsa, de entender por que o conceito de bem e mal existe e como ele molda não apenas o que fazemos, mas quem acreditamos ser. Prepare-se para confrontar o problema oculto, aquele que está escondido sob séculos de moralidade, religião e controle social. Pois a próxima etapa não é apenas questionar o que é o bem ou o mal, é descobrir por que os inventamos e o que isso revela sobre nós.
moralidade, como a conhecemos, não nasceu da verdade, mas da necessidade. Necessidade de ordem em um mundo caótico, de segurança em uma existência incerta, de significado em um universo indiferente. O bem e o mal foram criados para nos proteger de nós mesmos, ou melhor, daquilo que temos medo de reconhecer dentro de nós. Jung via isso com clareza. A sombra não é apenas um aspecto da psique, é a matéria-prima do mal. Quando negamos partes de nós mesmos, nossos impulsos, desejos, raiva, inveja, violência, projetamos essas sombras no mundo exterior. É por isso que condenamos tantos outros. Estamos, na verdade, fugindo de nossa própria natureza. Nietzsche foi ainda mais direto. Ele chamou a moralidade tradicional de moral escrava, uma invenção dos fracos para controlar os fortes. Em seu livro Genealogia da Moral, ele argumenta que o conceito de bem surgiu como uma inversão artificial do poder. Os dominados passaram a chamar a fraqueza de virtude e a força de vício, redefinindo o jogo para sobreviver. Isso não significa que devamos abandonar toda a ética, mas sugere que muito do que chamamos de certo é, na verdade, conveniente para sistemas de poder, religiões e estruturas sociais que dependem da obediência cega. E essa obediência começa cedo. Desde a infância, somos condicionados a seguir regras sem questioná-las. Nos ensinam que ser bom é ser obediente, dócil, gentil, e que ser mau é ser livre, rebelde, autêntico. Mas quem decidiu isso? E por quê? Schopenhauer, em sua visão pessimista da humanidade, sugeriu que somos movidos por desejo irracional, e que esse desejo, quando frustrado, gera sofrimento e crueldade. Para ele, o mal não era algo externo ou demoníaco, mas sim a manifestação natural de um mundo governado pela vontade cega e insaciável. Dostoiévski, em Crime e Castigo, ilustrou isso com Raskolnikov, um homem que acredita ter o direito de matar por um bem maior, mas que logo descobre que não pode escapar de si mesmo. Seu castigo não vem da lei nem da sociedade, mas da consciência que o assombra. O mal, então, não está no ato, mas na mentira que contamos para justificá-lo. Freud, embora não tão filosófico quanto os anteriores, também reconhecia essa divisão interna. Ele via a mente como um campo de batalha entre o id, desejos brutos, o ego, a realidade, e o superego, a moral internalizada. Quando o superego se torna opressivo, sufocando tudo o que é humano, surge a neurose e, muitas vezes, a hipocrisia. Hoje, vivemos em uma sociedade que cultua a imagem do bom menino e da boa menina. Quanto mais nos esforçamos para parecer perfeitos, mais distantes ficamos de nossa verdadeira natureza. E quanto mais longe estamos dela, mais perigosa ela se torna, porque aquilo que negamos sempre retorna, e raramente faz isso com elegância. Bauman, em Modernidade e Holocausto, mostrou como pessoas comuns podem cometer atrocidades quando a moral é delegada à autoridade. Não foram monstros que cometeram os horrores da Segunda Guerra Mundial. Foram homens normais, pais de família, vizinhos educados. Homens que acreditavam estar fazendo certo. Isso revela um fato assustador. O mal não precisa ser dramático ou grotesco. Ele pode ser banal. Pode estar em uma decisão feita sem pensar, em uma escolha ditada pelo conformismo, em uma vida vivida sem questionamento. O mal, muitas vezes, usa o disfarce do dever. E se o problema oculto não for a existência do mal, mas a recusa em aceitá-lo como parte de nós? E se a verdadeira corrupção não esteja lá fora, mas na falsa dicotomia que mantemos entre o que é aceitável e o que não é? Estamos programados para ver o mundo em preto e branco, mas a alma humana vive em tons de cinza.
E enquanto insistirmos em separar o bem do mal como se fossem entidades independentes, continuaremos cegos para a verdade mais profunda. O mal só se torna perigoso quando não o reconhecemos como nosso. Então, qual é a consequência disso? Como essa crença distorcida molda nossas relações, decisões e até nossa saúde mental? O que acontece quando negamos nossa própria complexidade moral? A resposta está em cada conflito interno que você já sentiu, em cada vez que culpou outra pessoa por algo que preferiria negar em si mesmo, em cada julgamento rápido, cada condenação apressada. É ali que o mal cresce, silenciosamente, mascarado de virtude. Agora, vamos mergulhar nas consequências invisíveis dessa guerra moral interna, porque entender o problema é apenas o começo. Ver seus efeitos na nossa vida cotidiana é o próximo passo para a libertação. A negação do mal dentro de nós não o elimina, apenas o empurra para as sombras da mente, onde ele se torna mais poderoso. E é exatamente ali, no escuro, que ele começa a agir silenciosamente, moldando suas escolhas, distorcendo seus julgamentos e sabotando sua paz. Você já notou como certas pessoas parecem atrair conflitos constantes? Como se sempre estivessem cercadas por traição, manipulação ou hostilidade? Muitas vezes, isso não é coincidência, é projeção. São partes rejeitadas de si mesmas sendo externalizadas, criando realidades em que elas podem continuar fingindo que não são assim. O vício, por exemplo, raramente é sobre prazer, é sobre alívio, um escape da guerra interna entre quem você é e quem acredita que deveria ser. Quando passamos anos sufocando partes de nossa natureza sob o peso da moralidade falsa, chega um momento em que precisamos escapar. Drogas, sexo, trabalho excessivo, redes sociais, tudo serve como válvula de segurança para uma alma aprisionada. Até mesmo a ansiedade moderna tem raízes nessa divisão moral. Quanto mais nos esforçamos para ser bons, gentis, produtivos e socialmente aceitáveis, mais nos distanciamos de nossa autenticidade. E quanto mais longe estamos dela, mais inseguros ficamos. Porque quando você vive como alguém que não reconhece como verdadeiro, cada interação vira uma performance, cada relacionamento uma mentira. Isso explica por que tantas pessoas bem-sucedidas sentem um vácuo profundo. Elas construíram uma vida inteira baseada em aprovação externa, sem nunca terem confrontado o que realmente querem. E quando finalmente alcançam tudo o que desejavam, descobrem que não há ninguém lá para celebrar, porque a pessoa que imaginavam ter chegado não existe. O problema também se manifesta na forma como tratamos os outros. Nossa necessidade de condenar, julgar e punir surge muitas vezes de um desejo inconsciente de limpar nossa própria culpa. Se eu posso apontar para alguém e dizer, pelo menos eu não sou assim, mantenho minha ilusão de pureza intacta. Mas isso tem um preço. Perdemos a capacidade de compaixão genuína. Estudos em psicologia comportamental mostram que a maioria das pessoas comete pequenos atos antiéticos diários, desde falar mal de alguém pelas costas até justificar decisões egoístas com raciocínios moralistas. E quase todas essas pessoas se veem como boas. Não há contradição para elas, porque a moralidade não é uma linha clara, é uma névoa conveniente que se ajusta ao nosso interesse. O viés de autoilusão nos permite manter essa crença. Pesquisas mostram que 90% das pessoas se consideram acima da média em termos de caráter moral. Isso é estatisticamente impossível, mas a mente humana é incrivelmente habilidosa em reescrever a história para proteger seu senso de identidade. E o que dizer da hipocrisia política, religiosa e social?
Quantos gritam por justiça enquanto perpetuam opressão em suas próprias casas? Quantos pregam amor universal, mas tratam seus familiares com indiferença? Essa cisão não é casual, é estrutural, foi ensinada, foi internalizada e se tornou invisível. A maior consequência dessa cegueira moral é a perda de liberdade interior. Enquanto você acredita que o mal está fora de você, continua preso a um sistema de controle interno que te diz constantemente o que pensar, sentir e fazer. E esse sistema não é seu amigo, é um carcereiro mascarado de consciência. Você pode viver décadas assim, pode construir uma família, carreira, reputação, pode ser amado, admirado, respeitado. Mas por dentro, algo vai continuar incomodando. Um sussurro constante que diz: você não é quem pensa que é. Esse desconforto é o começo da verdadeira transformação. Não é confortável, não é bonito, mas é necessário. Porque só quando paramos de fugir do mal dentro de nós é que podemos começar a entendê-lo. E só quando o entendemos, podemos decidir conscientemente o que fazer com ele. A próxima etapa não é simplesmente aceitar o mal, é transcender a dualidade falsa entre bem e mal. É reconhecer que você é complexo, contraditório, capaz de luz e sombra, e que essa dualidade não é um defeito, mas uma característica fundamental da existência humana. Agora vamos explorar como você pode se libertar desse ciclo, como abandonar a luta contra si mesmo e assumir o comando da narrativa da sua própria alma. Porque a verdadeira rebelião não é contra o mundo, é contra a mentira que você conta para si mesmo todos os dias. A libertação começa com um ato de coragem moral tão raro que quase ninguém se permite considerá-lo. Reconhecer, sem máscaras ou justificativas, que você é capaz de qualquer coisa. Isso não significa que você fará coisas terríveis, mas sim que entendeu que a possibilidade existe. E ao reconhecê-la, você retoma o poder sobre ela. Não há mais projeção, não há mais condenação cega, há apenas autoconhecimento puro e inabalável. Jung chamava isso de individuação, o processo de integrar a sombra, de assumir responsabilidade total por quem você é. É doloroso, é assustador, mas é também o único caminho para a verdadeira liberdade. Porque enquanto você nega partes de si mesmo, vive fragmentado, e uma alma dividida nunca será inteira. Nietzsche via essa jornada como uma reafirmação da vida. Para ele, a verdadeira força vinha do homem que podia olhar para dentro e dizer: sim, eu sou isso também. Ele chamou esse ser de Übermensch, não um super-humano no sentido físico, mas alguém que transcendeu os valores impostos e criou os seus próprios. Isso não é fácil, requer confrontar memórias dolorosas, emoções reprimidas, impulsos que você preferiria ignorar. Requer enfrentar a culpa, a vergonha, o medo de descobrir que você não é tão diferente dos monstros que julga lá fora. Mas aqui está a revelação crucial. Quando você aceita sua própria complexidade moral, perde o poder de ser manipulado por sistemas de controle moralistas. Você não precisa mais de líderes espirituais, políticos ou influenciadores te dizendo o que pensar. Você desenvolve uma bússola interna que não depende de aprovação externa. Gabor Maté falou disso em relação ao vício. Muitas vezes estamos tentando preencher um vazio que nasceu da rejeição de nossa verdadeira natureza. Quando aprendemos a nos aceitar, mesmo em nossas partes mais sombrias, perdemos a necessidade de fugir.
E com isso, recuperamos o controle sobre nossas escolhas. Isso não significa que tudo é permitido, pelo contrário, significa que suas escolhas agora são conscientes. Você pode escolher agir com compaixão não porque foi programado a fazê-lo, mas porque realmente entende o sofrimento alheio. Pode decidir pela integridade não por medo de punição, mas por respeito a si mesmo. Considere esta mudança radical. Pare de classificar suas ações como boas ou más. Comece a vê-las como conscientes ou inconscientes. Cada escolha se torna uma oportunidade de crescimento, não de julgamento. E cada erro, um convite para aprender algo novo sobre si mesmo. Muitas pessoas temem esse tipo de liberdade, preferem a segurança das regras e dogmas, mesmo que elas as mantenham presas, porque assumir total responsabilidade por si mesmo é exigente, exige maturidade emocional, disciplina mental e coragem existencial. Mas pense nisso. Você já viu alguém verdadeiramente autêntico e, ao mesmo tempo, profundamente mau? Alguém que conhece a si mesmo até o âmago e ainda assim escolhe o mal deliberadamente? Raramente, porque quando você se encontra, algo dentro de você se alinha com a verdade, e a verdade, mesmo em meio à dor, tende naturalmente para a integridade. Isso é o que separa o homem desperto do homem adormecido. Um vive sob o peso de regras que não questiona. O outro vive sob o peso de sua própria consciência e descobre que, paradoxalmente, é leve. Então, como começar? Primeiro, pare de fugir de si mesmo. Pare de se condenar por pensamentos que surgem involuntariamente. Pare de buscar validação moral através de ações feitas para impressionar os outros. Comece a escutar o que seu coração sussurra quando o mundo está quieto. Medite, escreva, converse com terapeutas, mentores, amigos confiáveis. Enfrente suas sombras com honestidade brutal. E quando encontrar algo dentro de você que preferiria negar, respire fundo e diga: isso também é meu. E eu não preciso me tornar isso para reconhecer que faz parte de mim. Essa é a rebelião final. Não contra governos, religiões ou sistemas sociais, mas contra a mentira que você carrega dentro de si. Uma mentira que diz que você precisa ser bom para ser amado, que precisa ser perfeito para valer algo, que precisa apagar partes de si mesmo para pertencer. Agora você sabe a verdade, e saber é o primeiro passo para a transformação. Mas há ainda uma última revelação a vir, uma que vai mudar completamente sua visão da realidade e de si mesmo. Toda a moralidade que você conhece, as regras, os mandamentos, as distinções entre certo e errado, foi criada por pessoas que tinham medo. Medo do caos, medo da liberdade, medo da própria natureza. E esse medo se tornou uma prisão invisível, uma estrutura de controle que não apenas ditava o que fazer, mas como pensar, sentir e julgar. Você cresceu acreditando que precisava ser bom para merecer amor, aceitação, paz, mas essa crença é falsa. O amor verdadeiro não tem condições. A aceitação genuína não exige conformidade. E a paz interior só surge quando você deixa de lutar contra si mesmo. Aqui está a revelação final. Você nunca foi um ser dividido entre bem e mal. Você sempre foi inteiro. Sua alma nunca escolheu lados. Foi a mente humana, com seu desejo obsessivo de categorizar e controlar, que fragmentou sua natureza em partes aceitáveis e inaceitáveis. Quando você entende isso, algo dentro de você se dissolve. Não há mais necessidade de condenar, de justificar, de fingir. Há apenas presença.
Um olhar direto para quem você é, sem filtros, sem explicações, sem defesas. Schopenhauer escreveu que a vida oscila entre dor e tédio. Nietzsche respondeu que a única saída era criar valores próprios. Dostoiévski mostrou que, sem Deus, tudo é permitido, mas também tudo é possível. E Jung concluiu que a integração da sombra era o único caminho para a sabedoria. Essas vozes, apesar de diferentes, convergem para um ponto central. A busca pela verdade não é confortável, é desestabilizadora, é dolorosa, mas é também libertadora. Porque ao reconhecer que o mal não é um inimigo externo, mas parte integrante da sua psique, você deixa de ter medo dele. E quando você deixa de ter medo, ele perde seu poder sobre você. Isso não significa que você deva abraçar a crueldade ou abandonar todo o senso ético. Significa que agora você pode escolher conscientemente como agir, em vez de reagir inconscientemente à programação moral que carrega desde criança. Agora, suas decisões são guiadas pelo discernimento, não pelo medo, pela compreensão, não pela condenação, pela responsabilidade, não pela culpa. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Para de rotular as pessoas como boas ou más. Começa a enxergar a complexidade, a humanidade, as feridas, os traumas, as histórias não contadas. E nesse novo olhar nasce algo raro, compaixão genuína. Não a compaixão fingida das religiões ou dos movimentos sociais, mas aquela que vem de quem entende que todos carregam cicatrizes, todos têm sombras, todos lutam batalhas que ninguém vê. Você percebe que o mal, na verdade, não existe como entidade separada. Existe apenas a ignorância, a falta de autoconhecimento, a recusa em confrontar a verdade dura da existência. E é dessa ignorância que nascem as maiores tragédias humanas. Então, o maior ato revolucionário não é mudar o mundo, é mudar-se a si mesmo, é assumir total responsabilidade por quem você é parar de culpar, projetar e fugir, é encarar o espelho e dizer: este sou eu, completamente, sem vergonha, sem mentiras. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O mundo começa a mudar ao seu redor, porque uma pessoa autêntica, completa, inteira, é uma força mais poderosa do que 1000 discursos morais. Ela inspira sem tentar convencer, transforma sem impor, vive sem precisar provar nada. Esta é a verdade final. Você não precisa ser perfeito para ser digno, não precisa ser bom para ser amado, não precisa negar partes de si para pertencer. Você já é suficiente, já é completo, já é humano. E talvez, no fim, essa seja a única moralidade verdadeira: viver com honestidade radical, olhar para dentro e dizer sim à totalidade de quem você é, e, a partir disso, construir uma vida que não seja baseada em mentiras, mas em escolhas conscientes. A próxima decisão é sua. Você pode voltar à ilusão, voltar à segurança das certezas fáceis, ou pode continuar andando por este caminho incerto, mas real, um caminho onde cada passo é seu, cada escolha sua, cada vida sua. Você é mais do que rótulos morais, mais do que expectativas sociais, mais do que as histórias que contam sobre você. A verdadeira liberdade começa quando você abraça a totalidade de quem é, sombra e luz entrelaçadas. O mal não está lá fora, o bem não é uma regra. Ambos são reflexos de um mundo que temeu a complexidade humana. Agora, com essa revelação, você tem uma escolha: continuar fugindo
ou começar a viver. Uma vida sem máscaras, sem justificativas, sem medo. Porque ser humano não é ser perfeito, é ser inteiro.